O esporte hoje começa radical. Vamos falar de velocidade sobre duas rodas. Tem atleta do Alto Vale se destacando de novo, né, Adriele? Boa noite. Boa noite, verdade, né? Mais uma vez. E eu começo com o latino-americano de enduro. O ibiramense Nathaniel Giacomozzi foi o melhor brasileiro na disputa, que contou com participação de mais de 150 competidores. Os melhores pilotos de toda a América Latina estiveram em Bariloche, na Argentina, para a primeira etapa da competição. Nata esteve entre eles. O ibiramense classificou as descidas como sendo de altíssimo nível, com trechos longos de terra solta, o que exige muita técnica do piloto. O catarinense, atual campeão brasileiro da categoria, não fez o resultado que esperava. Caiu algumas vezes durante a prova e ficou com a 18ª colocação. Agora ele se prepara para a próxima etapa, que será aqui no Brasil, nos dias 17 a 21 de junho, em Pomerode. E ainda no assunto radical de velocidade sobre duas rodas, o rio-sulense Diego Mafra tem um compromisso para lá de especial nesse mês. É na Alemanha. O rio-sulense já está em Munique e na rede social contou que foi recebido por uma temperatura de 3 graus e neve. Diego se prepara para no dia 12 desse mês fazer seu primeiro show solo internacional. Ele vai se apresentar em uma feira de automóveis perto de Munique. E enquanto treina, ele ainda segue em recuperação de lesão sofrida no mês passado. Nessa foto, há cicatriz no joelho, resultado de uma queda durante os treinos, dias antes de ele embarcar para a primeira etapa do Sul Brasileiro de Wheeling, no dia 21 do mês passado. Segundo o piloto, o tempo de recuperação seria de 15 dias aproximadamente. Na foto, postada no dia 27, apenas 6 dias depois da queda, ele já se considerava 80% pronto para voltar à ativa. Falando agora de Superliga de Vôlei, os favoritos saíram na frente na briga por vagas na final. O Osasco, fora de casa, venceu o SESI por 3-2. Já o Rio de Janeiro, também na casa do rival, bateu o Minas por 3-1. Os jogos de volta acontecem quinta e sexta dessa semana. E no futebol, o final de semana teve rodada do hexagonal do título no Catarinão. O Metropolitano perdeu em casa para a Chapecoense por 3-1. O Criciúma também foi derrotado em seu estádio 1-0 para o Figueirense. Já o Joinville venceu o Inter de Lages diante da torcida por 2-1. O tricolor segue líder com 16 pontos. Na sequência aparece o Figueirense com 15. Chapecoense tem 12, Internacional 8, Metropolitano 4 e Criciúma apenas 2 pontos até agora. E os jogos da penúltima rodada do Quadrangular da Morte acontecem hoje. Na capital, o Avaí recebe o Guarani. Já o Atlético de Ibirama tem duelo decisivo com o Marcílio Dias em Itajaí, daqui a pouco às 8 horas. O retrospecto é bom. No ano passado, no dia 12 de abril, a equipe atleticana venceu o Marcílio Dias por 1-0 na casa do adversário na última rodada do hexagonal do rebaixamento. Na ocasião, o time de Itajaí não corria mais o risco de cair e o de Ibirama se manteve na Série A com o resultado. Só que agora ninguém está a salvo. As 4 equipes do quadrangular têm os mesmos 6 pontos e qualquer uma ainda pode ser rebaixada. O técnico Abel Ribeiro trabalhou física e psicologicamente com os jogadores nessa semana. Teve treino até na manhã de Páscoa. Os desfalques grenás para esse duelo são Capa e Diego Miranda suspensos. O meia Elivelton fica como opção no banco. Ele foi suspenso por 4 partidas, mas os advogados do Atlético conseguiram um efeito suspensivo. E jogando em casa, diante da torcida, o Marcílio Dias quer complicar a vida do Atlético e, claro, ficar um pouco mais tranquilo na competição. Assim como o técnico atleticano, o comandante do Marinheiro também tem desfalques, mas já pensou na solução para suprir essas baixas. São faltas importantes, mas eu também penso que nós temos jogadores qualificados, jogadores à altura. Nós temos como opção para a substituição do Rogério o Rodrigão, assim como o Bispo, e na função de volante, para substituir o Leanderson, nós teremos a opção do Neguete, ou até mesmo do Flavinho e do próprio Bruno Ferraz. Até agora, os mandantes sempre venceram no quadrangular da morte. Por isso, o desempenho dentro de casa não preocupa muito o treinador, que quer mudança de postura nos jogos fora. Então, para esse jogo contra a equipe do Atlético de Ibirama, em casa, nós queremos manter o mesmo padrão. E lógico que para o jogo contra o Guarani, que seria o último jogo do campeonato, nós fazemos algumas modificações. A mudança na data do duelo tão importante também preocupa um pouco a equipe. Afinal, a presença do torcedor é um fator determinante nesse momento crítico. Quebra um pouco a semana, porque o jogador está acostumado a jogar quarta, sexta, sábado, mas segunda-feira é um dia típico de
de jogar futebol mais. A gente sabe que os desafios cada vez maior para o Marcílio, então nós contamos com a presença do nosso torcedor aqui, sabemos que é um horário complicado, onde o pessoal está vindo do trabalho. Se para o visitante Atlético a vitória é uma meta, para o anfitrião é mais do que isso. Fazer o dever de casa nesse quadrangular é praticamente uma obrigação. Para nós seria melhor jogar no domingo, mas de qualquer forma nós não podemos, de hipótese alguma, né, querermos jogar responsabilidades em cima de datas, né? É lógico que essa mudança ela foi beneficiou mais a equipe do Avaí do que propriamente as outras 3 equipes. E a gente espera fazer aqui mais uma vez diante do Ibirama, que a gente possa conseguir colocar 3 pontos na frente deles, né? E depois ir para uma grande final, que é lá contra o Jogo da Palhoça. Vamos ver, quem sabe a gente possa estar no Guarani numa situação melhor para que a gente possa até jogar com a tabela. Adriele, a gente fica aqui na torcida pro Atlético de Ibirama, né? Com certeza, a gente viu aí, né? As 2 equipes desesperadas querendo a vitória. O jogo é na casa do Marcílio, né? Tem a torcida a favor, mas a gente fica cruzando os dedos para que o Atlético volte com um resultado positivo. E amanhã, claro, a gente mostra todas as emoções desse duelo aqui no jornal. Com certeza. Obrigada, Adriele. Até amanhã. E o RBA Notícias fica por aqui. Outras informações você confere amanhã a partir do meio-dia no Jornal Regional. Tenha uma boa noite. Boa noite para você, até amanhã.